porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. 5, 4, 3, 2, 1. Boa tarde a todos. Eu não estou em uma reunião de desobsessão, não estou ouvindo o Espírito, portanto vou dar outra chance. Boa tarde a todos. Nossa, até arrepiei agora, quase incorporei. Falar de mediunidade e cidadania é um desafio, principalmente um desafio para nós, os que estamos ainda aprendendo a respeito de mediunidade. Segundo o Espírito Alex Arthur nos fala, estamos ensaiando para ser médiuns na próxima encarnação. Então, temos alguns desafios prementes para o século XXI. Como o médium se comportará diante destes desafios atuais, uma vez que estamos habituados ao longo do tempo, e por uma questão de crenças nossas, algumas que foram insinuadas, outras que nós desenvolvemos, estamos habituados a cruzar os braços e achar que o exercício da mediunidade, muitas vezes, se passa apenas dentro da casa espírita ou das casas que estão em busca de espiritualidade. Contudo, é bom retornarmos um pouco ao passado para pensarmos como os médiuns de outrora, com a sua busca de espiritualidade, como eles se comportavam, para que tenhamos uma ideia de como será a nossa resposta aos apelos da humanidade no século XXI. Nós vemos que a mediunidade, quando surgiu inicialmente, trazida pelos seres extraterrestres, naturalmente, lá naquela região da Suméria, de Babilônia, perto do rio Tigre e Eufrates, onde hoje se encontra o Irã, Iraque. Naquele primeiro momento, nós encontramos uma mediunidade totalmente mental, porque já estavam habituados com seus planetas de origem, numa forma de externar seu psiquismo, seja através da paranormalidade, ou seja através da própria mediunidade no contato com o mundo invisível. Fomos perdendo esta conexão ao longo do tempo, perdendo, inclusive, a nossa capacidade de assimilar os ensinamentos que nos eram trazidos. Então, os próprios deuses da antiguidade, os chamados deuses astronautas, fizeram várias intervenções, logicamente, sob a tutela do mundo maior. Foram sugeridos, então, os grandes templos da antiguidade, para onde foi canalizado o ensinamento espiritual. E nós vimos, então, como ocorreu no passado, nós fizemos uma visita ao Egito recentemente, e algumas pessoas aqui, eu vi duas que foram conosco na época, e nós fizemos uma evocação à semelhança do que Allan Kardec fazia. Nós trabalhamos em nossa casa espírita com evocação. E evocamos o espírito que viveu aquela época passada, Akhenaton, e ele transmitiu vários ensinamentos. Quando a gente estava, na verdade, nós ficamos 13 noites num barco sobre o rio Nilo. E lá, dentro do barco, Akhenaton manifestava para dar as informações que durante o dia a gente visitava os locais. E uma das coisas que ele falou conosco, que no templo de Karnak, que nós havíamos visitado naquela época, era um local, haviam vários templos iniciáticos no Egito.
mas cada um tinha uma especialidade. E em Karnak havia o hábito, e quase que uma regra geral, de que para se entrar no processo de iniciação, deveria ser logo na primeira infância, entre os 7 aos 9 anos de idade, que a pessoa era admitida, patrocinada ou apadrinhada por um sacerdote mais antigo. E ao longo de 49 anos, a pessoa ficava reclusa, aprendendo ensinamentos e aprendendo a exercer a paranormalidade, para que após este tempo, recebendo o aval do sumo sacerdote, ele pudesse sair pelas ruas das cidades e dos países, levando conhecimento para a multidão. Já em Tebas, Alexandria, havia outro tipo de ação. Então, primeiramente, em Karnak se aprendia muito a arte, como era chamada, da cura. Nós aprendemos lá os rudimentos de uma mediunidade de cura, como estender as mãos, como trabalhar com magnetismo, a psicobioenergia, lógico que com palavras mais atuais. E, naquele momento, nós ainda não tínhamos, como médiuns, uma ação tão ostensiva na sociedade. Em Tebas se aprendia a respeito das leis do universo, como manipular as leis através do mentalismo. Daí surgiu as 7 leis do mentalismo que os sacerdotes da época eram obrigados a saber, teriam que dominar estas leis do mentalismo. Mas ocorreu uma coisa um pouco estranha na nossa evolução. Nós perdemos a noção de como exercer uma ligação com o invisível de maneira totalmente mental. A humanidade foi perdendo esta capacidade de uma mediunidade ou de uma magia, como era chamada antigamente, totalmente mental. Então, por sugestão dos próprios orientadores daquela época, foi-se criado, então, simbolismos, uma vez que a nossa mente perdeu a capacidade, nós não tínhamos mais conhecimento de algo puramente mental. Então, a humanidade passou a exercer uma mediunidade simbolista. Nós precisávamos olhar o olho de Horus, que tinha um significado espiritual muito intenso. Olhávamos para as asas de Ísis, ou para o cetro de Osíris, que também tinha um simbolismo. A nossa mente, ou o nosso conhecimento, não tinha mais aquele conhecimento antigo dos deuses. Começamos a criar elementos para que, através deles, pudéssemos exercer uma mediunidade. Mas isso também nos aprisionou a estes elementos. De maneira que, após este simbolismo, nós nos tornamos pessoas fetichistas. Ou seja, aquilo que inicialmente era apenas um símbolo, por exemplo, se usava muito o incenso na época, que tinha um simbolismo que representava as orações de todas as pessoas. Era apenas um símbolo. Quando se transformou numa mediunidade fetichista, fomos ficando cada vez mais distantes do conhecimento original trazido pelos extraterrestres e pelos mentores espirituais da época. Nós transformamos estes elementos em necessários. Sem eles, a gente já não conseguia mais entrar em contato com o invisível. Então, eu precisava, naquela época, a partir desta época, de ter um incenso, porque sem ele eu não conseguia conceber. Eu precisava de imagens dos supostos deuses. Sem estas imagens, eu não conseguiria mais uma ligação com o invisível. E fomos materializando os conceitos espirituais, até chegarmos a um ponto em que, dissociados completamente desse meio espiritual, fez-se necessário que surgissem, então, os grandes colégios iniciáticos. Mas o envolvimento das pessoas, dos supostos médiuns daquela época, também conhecido como magos, este envolvimento com o mundo, com a pessoa, era muito restrito à sua própria comunidade. Nós vamos ver, então, na era de Moisés, quando ele saiu do Egito, um pouco antes, ele havia se enturmado, se envolvido com o conhecimento
das práticas dos grandes templos iniciáticos. Moisés, então, tira o pessoal do Egito e chega diante do monte onde ele recebera as tábuas dos 10 mandamentos, e aí estabelece regras morais para que pudéssemos entrar em contato com a sociedade. Nós vamos ver em Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 22, quando Moisés sobe no monte de Sinai, não o Sinai atual, que o monte de Sinai hoje não foi onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Foi o monte com o nome de Monte Catarina, que com o tempo foi mudado os nomes, né, para evitar as peregrinações, o que não ocorreu. Moisés sobe, então, e tem uma visão extraordinária de um ser que se manifesta de maneira visual como fogo, como uma salsa ardente. E lá ele recebe os princípios morais, através dos quais deveriam pautar o trabalho de envolvimento social e espiritual, conhecido como os 10 mandamentos. E aí, quando ele chega lá, um ser diferente, ele tira as sandálias dos pés e se ajoelha, e alguém fala, não ajoelhe diante de mim. E começa a falar com ele destes princípios morais. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem alguma de nenhuma criatura do céu ou embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra, não as adorarás, não prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. E eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, na 3ª e 4ª geração, princípio da reencarnação. Então, quando você passa para a 3ª e 4ª geração, seria neto ou bisneto. Então, eu visito a sua iniquidade quando você for bisneto de si mesmo. Você desencarna e reencarna. E aí vai os conceitos dos 10 mandamentos, que estabelecem uma regra de envolvimento social, que é a base daquilo que nós chamamos de ética, quando a gente se envolve com o mundo, quando a gente precisa se envolver com a humanidade para dar resposta aos apelos que os homens hoje em dia têm. A partir de aí, então, começam a surgir os chamados sacerdotes. Moisés copia a estrutura do sacerdote de Egito, copia a estrutura da arca de Tutankhamon, apenas faz algumas modificações em cima da arca que tinha o boi-ápis, ele coloca, então, 2 anjos, 2 querubins, e aí passa a fazer o santuário israelita. E ocorreu, a partir daí, uma situação, porque não era mais voluntário a possibilidade de você se recluir num templo. Todos aqueles que fossem de determinada tribo de Levi, os chamados levitas, eles eram chamados a serviço do templo e aprimorarem o seu conhecimento espiritual para levar ao povo. Então, mediunidade, a partir daí, era serviço à humanidade. Já na época de Moisés. Os levitas, então, passavam toda a sua vida em serviço do templo, para onde o povo se dirigia. Então, nós vamos ver aí, ao invés dos médiuns de outrora se dirigirem ao povo, eles serviam ao povo, mas dentro da área restrita dos templos. E o povo se dirigia para lá, e ali encontrava o ensinamento, e havia núcleos até que surgiram as escolas dos profetas. Nós vamos ver no livro de Jeremias e Isaías, no Velho Testamento. Na escola dos profetas foram as primeiras escolas de médiuns da antiguidade, em que os sacerdotes preparavam aquilo que o Geraldinho falou há pouco, né? Chico Xavier sendo um grande profeta. A escola dos profetas no Velho Testamento preparavam as pessoas para exercer seu psiquismo, e aquilo que chamava-se de voz da profecia na época não era nada mais, nada menos do que a mediunidade de incorporação, que nós conhecemos como psicofonia. Então, uma pessoa que tinha o atributo da psicofonia, ele era considerado um profeta no Velho Testamento. Nós vemos Jeremias caminhando pelas ruas de Jerusalém, profetizando um pouco antes da invasão de Babilônia. A partir daí surgem os grandes profetas. E os grandes profetas, naturalmente, reencarnação daqueles antigos sacerdotes do Egito, de Karnak, de Tebas, de Alexandria, reencarnação daqueles sacerdotes
da Atlântida, que já traziam no seu psiquismo a experiência de lidar com o invisível, mas faltava alguma coisa. Eis que os séculos passam e Jesus chega à Terra, num momento muito interessante, da Pax Romana. Foi o único momento da humanidade em que houve paz completa na Terra, porque a aura extraordinária de Jesus foi envolvendo todo o planeta Terra, e Tibério Augustus depositou as suas armas e se transformou num grande artista, num grande esteta, transformando todo o Império Romano numa obra de arte com as suas estatuárias. E ele troca a espada por uma cítara e por uma harpa, e era visto andando nas ruas de Roma, cantando, e as pessoas achavam que ele era louco. Mas era o resultado da aura extraordinária de Jesus, que estava preparando o mundo para que ele pudesse aqui vir. Encontramos, então, na época de Jesus, um trabalho extraordinário. Primeira coisa que eu adoro do Evangelho é que ele detestava religioso. Ai, é dos meus. Detestava gente religiosa. Sabe por quê? Porque o religioso não permite ser questionado. Ele questionava tudo. Mateus capítulo 23, nenhum espírita gosta de ler Bíblia. Lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam capítulo 23, Jesus xingando. Eu adoro quando ele xinga, Mônica, porque eu fico mais à vontade para xingar lá no meu centro. Porque eu falo assim, gente, eu estou copiando Jesus, porque ele xinga os escribas, fariseus, saduceus, doutores da lei, todos os religiosos. E os chama de hipócritas, 2 vezes filho do inferno. E ainda fala, as prostitutas irão preceder-nos no reino de Deus, irão entrar, e vocês ficam de fora. Olha, por isso que eu adoro essa turma de rua da Baixa Augusta, né? Porque aí, quando eu vou lá para o puteiro da Madame Lili, igual fomos ontem, comemorar o novo livro, na Baixa Augusta, aí eu me senti em paz, Jesus está aqui. Porque ele só andava com gente considerada, na época, imprestável, com prostitutas, pagadores de impostos, ladrões, com gays e com tudo mais. Agora, o problema é se for tudo isso em um só. Aí a gente fica muito ruim. A partir desse momento de Jesus, nós vemos que ele interage com a comunidade. Ele não fundou uma nova religião. Não foi Jesus que fundou o cristianismo. Quem fundou o cristianismo foi Paulo de Tarso, pós-Jesus. Jesus trouxe os princípios de um reino que nós vamos encontrar em Mateus 5-8, que é o Sermão da Montanha, mas ele se envolvia com a multidão. Nós vamos encontrar um Jesus político que confrontava César, mas que também nos ensinava a pagar os impostos. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, naquela dracma que tinha a esfinge de César. Ele mostra, então, que ele não estava alheio às questões políticas e sociais da época. Ele não estava alheio ao mundo de César, ele sabia muito bem. Por isso ele chamou os apóstolos, e isso deveria ficar firme na nossa memória no século 21, e falou, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Significa uma postura que nós precisamos entrar no meio da massa, participarmos, estarmos atentos no dia a dia, tudo que tem transformação social, porque as bases do cristianismo têm um impacto social severo, com mudança social. Quando muitos falam, não, eu tenho que ficar só viborando, porque espírita não faz vibração, faz viboração. Destila veneno. O espírito Angelinácio fala que nós somos inimigos íntimos. O espírita fala mal de um bandista que diz que o espírito é fraco. Ambos falam que o candomblé é desnecessário. Todos falam da Igreja Universal do Reino de Deus. Pequenas igrejas, grandes negócios. Do pastor Pedir mais cedo. E aí, a gente vai se transformando em inimigos íntimos. Nós não sabemos nos unir. Os bons são tímidos, hipócritas. Por quê? Podíamos nos unir e a terra já teria sido transformada. Se a gente não pensasse sempre no nosso grupinho, no nosso centro, na nossa igreja, na nossa religião. Jesus trouxe princípios e aí ele se envolveu.
E que nós criamos? Separativismos. Separamos e nosso grupo é mais certo. Ou, já que não fala do jeito que eu acredito, não presta. Como se as coisas fossem feitas para se adequarem às nossas crenças. Jesus se envolveu. Jesus participou, e nós vamos ver isso o tempo inteiro no Evangelho, de tal maneira que não se concebe Evangelho como boa nova e não como livro escrito, não se concebe Evangelho sem envolvimento e transformação social. Muito mais do que a chamada transformação íntima, que deve ter em qualquer circunstância, Jesus se envolvia na sociedade. O profeta Isaías, no capítulo 58, ele fala-nos de Jesus diferente. Vocês verem como a gente transformou tudo, tanto o ensinamento quanto a prática dele. Nós pintamos um Jesus maravilhoso, de olhos azuis, com cabelos encaracolados, parecendo um travecão do Evangelho. Eu falei, gente, ele não era desse jeito. Na Palestina, de olho azul, cabelos encaracolados, porque nós criamos o tipo europeu como se fosse o ideal. Eu acho que ele era barrigudinho, queimado de sol, porque andava o tempo inteiro naquele sol escaldante da Palestina e não muito cheiroso. Por quê? Gente, o povo não tinha onde tomar banho na época. Vocês já pensaram nisso? As mulheres não tinham dentista, eram desdentadas a maior parte delas. A gente pinta Nossa Senhora, Maria Madalena, com aquele rosto lindo, maravilhoso, como se tivesse usado Givenchy. Mas, no máximo, era Jequiti, porque não tinha isso na época. Não tinha condição. O que nós vamos ver? A Palestina, e principalmente a Galileia, era um lugar muito pobre. Muito, muito, muito. Principalmente sobre o reinado romano. O hábito lá, sabe o que era? Fazia-se xixi. O número 2, 3, 4, 5, 6, dentro de vasilhas. Principalmente coisas feitas de madeira e se jogava na rua. E quem estivesse passando caía em cima. Lama, cocô de animal, tudo isso. Por isso veio falando o Evangelho, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Porque era considerado um lugar podre, imundo. Então, o conceito que nós fizemos de Jesus é totalmente diferente. Nós estamos com Jesus religioso, criado pela religião. Lembro-me bem de uma palestra em que um certo orador falava de Mahatma Gandhi. Certa vez, os Gideões Internacionais, que é um grupo de homens evangélicos protestantes, na verdade, e nós nem sabemos a maior parte da diferença de protestante para evangélico para pentecostal, totalmente diferentes. Um grupo de homens protestantes que distribuem aquelas bíblias nos hospitais, nos hotéis. Quem já teve, chega, tem aquela bíblia cinza. Os Gideões procuraram Gandhi e perguntaram a Gandhi se ele aceitava Jesus. O Gandhi falou assim, eu não posso dizer nada, me dê uma semana de prazo para que eu possa ler o Evangelho e aprender. Deram um Evangelho para Gandhi. Uma semana depois voltaram e perguntaram a Gandhi, aí você aceita Jesus? Gandhi falou assim, tenho algumas ressalvas. Se a sua cristandade tivesse seguido apenas o que está escrito em Mateus de 5 a 8, já tinham renovado a humanidade. Então, eu te digo, Jesus eu aceito com seus ensinamentos, mas o que eu não aceito é o que a sua igreja ensina a respeito de Jesus. Então aí há uma diferença entre o Cristo histórico que se envolvia com a multidão, que se envolvia socialmente, que participava da vida ativa a tal ponto que ele frequentava o quê? As melhores baladas da época. A balada de Caná, as bodas de Caná. O que era a balada da época? A festa. O cara tomava tanto vinho, mas tanto vinho, Mateus fala que ele era comelão e beberrão, que quando apresentaram a mãe dele, ele falou assim, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Estava bêbado ou tinha fumado uma maconha estragada. Eu prefiro pensar que ele tinha tomado o melhor vinho possível. E não que a erva estava estragada, não era esse o caso. Ele transformou a água em vinho, falando, olha, você pode entrar no meio, você pode participar, você precisa saber de uma coisa, porque você é irmão de Jesus, o Rei Solar, você não está à toa no mundo. Você pode se envolver com a multidão,
envolver com a sociedade, participar de tudo, sem se esquecer que você é um representante das estrelas e está aqui para representar uma filosofia maior, um reino, uma estrutura e um sistema de vida muito superior ao que temos atualmente a sociedade. E com esta visão é que ele estimulou os apóstolos a se envolverem com a sociedade. E ele chamou os apóstolos e falou assim: ide de 2 em 2 até os confins da terra. Mas ele falou de 2 em 2, por que ele não falou para ir sozinho? Porque ele sabia que nós precisávamos de um apoio energético e magnético. Sozinhos a gente pode vir a cair, a duvidar, porque a nossa fé é trêmula. A gente vê os grandes oradores, quando viajam, sempre tem alguém que possa estar junto, para dar esse reforço espiritual, complementaridade de energias, polo negativo, polo positivo. E Jesus fala: ide de 2 em 2 a todas as nações do mundo. Bom, os apóstolos, a partir daí, assim que o chefe retorna para o mundo maior, começam a fazer um trabalho social, de envolvimento social. É lógico que Pedro entendeu um pouco equivocado a palavra de Jesus, como a gente se equivoca até hoje, até com a mensagem dos Espíritos. Nós que pretendemos ser apologistas do Espiritismo, somos os que mais denigrem o Espiritismo. Nós não temos inimigos lá fora, nós temos dentro, pela nossa atitude. Nós é que dizemos se o que nós acreditamos é bom ou não. Pedro entendeu o mandato de Jesus como se fosse uma espécie de socialismo cristão, que Paulo combateu. Paulo falou: espera aí, você entendeu errado, e Paulo não viveu ao lado de Jesus. Pedro juntou-se, então, na Casa do Caminho para a primeira atividade social do grupo nascente. E aí ele estabeleceu, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, em que todos os cristãos que tivessem posse, olha o socialismo de Pedro, tivessem posse, levassem os bens e depositassem tudo aos pés dos apóstolos. E eles iriam redistribuir isso equitativamente, o que era mentira de Pedro. Porque aí quando Paulo chega e confronta Pedro, ele fala assim: por que então que você está distribuindo igual com os judeus, mas as viúvas que não são judias não estão recebendo? Não estão recebendo pão. Você está priorizando somente judeus. Mas aqueles que não são estão com fome. E causou a primeira racha, a primeira divisão da igreja. E Paulo determinou que cada um coma do seu próprio suor, se sustente do seu próprio suor, assim como ele próprio sustentava. Está lá em Gálatas e em Timóteo, segunda epístola a Timóteo. Então ele fala assim: todos vamos trabalhar, mas que todos tenham o direito de exercer isso. E os apóstolos começaram, pós-Paulo de Tarso, a saírem pelas nações da época. Paulo chegou em quase todas as nações nascentes, que nós conhecemos hoje. Naquela época já estavam as primeiras tribos de ostrogodos, visigodos, gerúndios, germanos, arianos. E ele foi visitando tudo isso e estabeleceu as 7 principais igrejas, tanto na Ásia quanto na Europa nascente. Mas isso só se deu porque Paulo estabeleceu uma regra. Ele falou de uma espécie de amor diferente do que o povo estava habituado, que estávamos habituados ao amor eros, amor de homem, mulher, amor sexual, amor carnal. E ele falou de um outro tipo de amor a tal ponto que ele estabelece a regra do envolvimento social de todos os médiuns da época. No capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, foi o primeiro livro dos médiuns que a humanidade teve. Paulo estabelece ali as regras da mediunidade como psiquismo humano. Um só Espírito fala através de todos. Quando o Espírito falar, haja o outro para interpretar o que o Espírito falou. 1 Coríntios 12. Mas no capítulo 13, ele estabelece a regra de ouro para que possamos nos envolver cada vez mais com a humanidade sem esquecermos o princípio.
1 Coríntios 13, de 1 a 23, ainda que eu falasse a linguagem dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que retine. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios e todas as profecias, sem amor, de nada me adiantaria. Se eu tivesse toda a fortuna do mundo e ainda oferecesse o meu corpo para ser queimado, sem amor, isso de nada vai adiantar. E ele prossegue falando, porque o amor é longânimo, é paciente, não se ensoberbece, não porta com indecência, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Havendo profecias cessarão, havendo idiomas passarão, mas permanecem 3 coisas, a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o amor. E dessa forma ele estabelece as regras para a mediunidade em sociedade. Você pode fazer desde que esteja estimulado e embasado no amor verdadeiro. E aí ele fala do amor-caridade, desse amor que se desprende não apenas de ajudar alguém para aparecer. Então ele fala, não deve encarar o seu envolvimento social como uma obrigação. De maneira que a gente fala que fazer o bem não é nada religioso. Fazer o bem é questão de inteligência. Porque fazer o bem faz bem para quem faz. Ser bom é mais bom para quem faz do que para quem recebe. Então, essa transformação e envolvimento social deve partir do amor. Mas eu não estou falando do amor nem ao próximo, porque a gente ainda não aprendeu a se amar. Então eu tenho que me amar. Sobretudo, gostar de mim, porque se eu não tiver essa base do alto amor, eu não consigo fazer aquilo que Paulo falou, exercer a mediunidade ou os dons espirituais na linguagem de Paulo, com esse embasamento do amor. Não adianta eu falar que estou fazendo campanha do quilo para ajudar o outro e eu não me ajudo. O Espírito José Kleber que fala que caridade que ajuda o outro e desajuda você, não é caridade, é burrice. Então eu tenho que voltar àquilo que Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo. Em primeiro lugar, quem que está? Eu. Segundo lugar, eu. Terceiro lugar, eu. Quarto lugar, eu. E depois vem o próximo. Ah, você está errado. Foi Jesus que falou. Amar o próximo como a si mesmo. Mas ele fala, vós sois o sal da terra, e o sal tem que entrar na massa. Isso significa que nós precisamos nos envolver com a humanidade. Já na sua época tinha os essênios. Com influência ou não de Jesus, eles saíam dos seus locais, dos seus templos de aprendizado e se envolviam na multidão da Palestina para levar o passe, para levar o magnetismo, para levar a cura. Eu tenho só 12 minutos? É isso que eu estou interpretando? Eu tenho que falar mais rápido. Oh, glória a Deus. Eu incorporei um pastor hoje, né, gente? É porque eu já fui evangélico antes, tá? Então, assim, eu lembro da minha época que a gente gritava, sai de 2 em 2 para não causar confusão. Então, vou falar isso para o seu relógio aqui, para ele não causar confusão na minha cabeça. Mas os essênios saíam para exercer essa mediunidade num contexto social. Nós vimos Paulo de Tarso fundando as igrejas da Ásia, que deram um grande problema para ele. Se ele soubesse do problema que deu, ele não tinha fundado nem a primeira igreja. Né? Porque ou gentinha ruim, é gente religiosa. Tem gente que acha que é tão perfeito que está destilando água benta. Aí eu pensei, pelo amor de Deus, gente santa é horroroso. Gente bem resolvida é a pior coisa. Gente com reforma íntima eu corro. Porque eles põem defeito em tudo, menos neles. E por que Jesus gosta de pecadores praticantes convictos e declarados? Ele não gosta de santo. Eu não vim para os santos, mas para os pecadores. Não vim para os salvos, mas para os perdidos. Opa, estou perdidinho. Na Baixa Augusta. Pode falar que eu sou dele. Porque ele queria nos dar uma lição. Se eu não falar a linguagem do povo que é mais necessitado, não tem como eu ajudar. Não tem como eu visitar uma pessoa numa comunidade achando que eu estou conversando alta espiritualidade com ela. Ela não vai entender, ela está com fome. Dê de comer primeiro,
mas baseado neste amor. Se eu me amo, eu me preservo. Não é qualquer pessoa que vai tocar no meu corpo. A pessoa tem que honrar, porque isso aqui é templo do Espírito. Se eu me amo, eu me cuido. E se eu me cuido, aí eu tenho condições de estender a mão e fazer uma transformação social, porque aí sim eu já fiz na minha vida. Não vai ser mentira, porque eu estou me transformando, estou me cuidando, estou me amando. E se eu me amo, aí eu estou preparado realmente para esse impacto do mundo, com todos os desafios que o século XXI traz para nós. A humanidade descontente com a religião, porque a religião já não é adequada para responder os anseios do homem. Nunca tivemos tanta fome e sede de Deus e de Jesus quanto temos na atualidade. Nunca. Mas as dores humanas são diferentes? Não. Permanecem as mesmas do século I. Ainda temos fome e sede de justiça. Mas temos que pensar, estamos representando o Rei Solar. Diante dos desafios da atualidade, em qualquer país que estejamos, qual que é a posição do médium? Cruzar os braços, ficar no centro fazendo reunião mediúnica e orando e viborando pelos outros? Isso é mentira, gente, que ninguém reza para o outro, não. Às vezes eu vou no lugar, o pessoal põe uma mensaginha aqui, aí ora por mim, eu não, vou orar porque eu não presto, porque eu não conheço. Aconteceu uma vez que eu fui rezar para a Sônia Diniz, a presidente da Casa Espírita, que ela falou assim, ora por mim, Robson, eu caí na bobeira de rezar. A hora que eu estava lá fazendo uma viboração, aparece um obsessor e fala assim, o que você está fazendo com essa megera? Eu vou acabar com você, que você está passando a mão na cabeça dela. Você sabe o que ela fez comigo? Nem quero saber, mas eu te ensino como vingar dela. Eu falei assim, eu te ensino. Como assim? Você não está rezando por ela? Não, estou rezando para você vir aqui, que eu quero que você destrua a vida dela. Eu não vou rezar a partir de hoje para ninguém. E como que eu vou destruir? Renasce como neto dela, seu bobo. A filha dela, só de olhar cueca, já engravida. Então aproxima dela e renasce como neto. Você acaba com a vida dela e não é que o desgraçado reencarnou mesmo? Ele caiu na minha lábia. E ela fica toda com o netinho. Eu olho, você não sabe de que bueiro que ele subiu. Ele não desceu, nem veio de lado, ele veio regurgitando. E 9 meses depois estava aí, através da reencarnação. Eu fiquei livre do obsessor e nunca mais rezo para ninguém na vida. Quando a pessoa, ora por mim, ora você. Tá? Resolva seu problema, porque o meu já não estou dando conta. É lógico que, tirando o gracejo de tudo que envolve, né? Se você ora por alguém, é por amor. Não é por obrigação. Senão não funciona. Fazer o bem por obrigação não resolve, não é bem. Mas também ficar em casa, no momento em que o mundo está esperando por você, onde está a sua mediunidade? Você precisa se envolver. Quem ama se envolve com o objeto amado. Eu amo essa terra, tenho que me envolver com o país, porque Jesus se envolveu com a causa lá na Palestina. Os apóstolos se envolveram. Eles não ficaram em casa, eles se expuseram, deram a cara a tapa, em nome de uma filosofia daquilo que eles acreditavam ser o melhor para a humanidade. E hoje, vamos ficar de braços cruzados quando a humanidade precisa? Vamos ficar de braços cruzados quando o nosso país precisa que você levante a bunda dessa cadeira e vai lá para Paulista gritar em nome do bem para o nosso país? Aí você não vai. Adoro aplauso. Ai, olha, pessoal, obediente. Mas a gente precisa levantar e pensar, eu não vou viver espiritismo dentro de casa, dentro do centro espírita, não é lá fora. É lá fora se envolvendo. É mostrando que essa filosofia é extraordinária. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, através da abençoada psicografia de Chico Xavier, um médium até então incomparável. Não sabemos se ele voltará depois para comparar-se a si mesmo em outra vida, mas ou superar a si mesmo, mas até agora é insuperável. Emmanuel fala
Todas as religiões falam de Deus, mas a doutrina espírita tem o privilégio de mostrar e provar que Deus existe, que Ele é a causa causal de todas as coisas, Ele é imanente e transcendente ao próprio universo. Todas as religiões falam da imortalidade da alma, porém a doutrina espírita tem o privilégio de provar que a alma é imortal através da reencarnação, das vidas sucessivas que sucedem ao longo dos séculos. Todas as religiões falam que alguma coisa sobrevive à matéria, mas a doutrina espírita tem um privilégio de, através da mediunidade, matar a morte e falar que a morte não existe, quando através das mãos abençoadas da psicografia ou da voz abençoada da psicofonia, vem nos falar: meu filho amado, sou eu, a sua mãe, que retorno para te falar que eu não morri. Mãezinha querida, estou agora escrevendo com mãos emprestadas deste médium para provar a você que eu estou vivo e ao seu lado. A doutrina espírita mata a morte e prova através da reencarnação que teremos tantas oportunidades quanto precisarmos de ter. E agora, com todo esse cabedal de conhecimento, de oportunidade, vamos cruzar os braços e ficar sentado dentro de centro, no banco de igreja. Não temos que nos envolver para mostrar que somos o sal, porque Jesus não pediu para você ser o açúcar cristal do mundo, não. Ele não pode, se você quer agradar todo mundo, seja açúcar. Você agrada até diabético, que fica louco por açúcar. Ele pediu para você ser o sal, para incomodar, para você entrar na massa, sair do centro, da igreja, da tenda de candomblé ou de umbanda e participar para dizer que nós representamos um reino extraordinário. Teresa de Calcutá, que segundo as boas línguas era a reencarnação de Maria de Magdala. Certa feita, Teresa de Calcutá juntou uns mantimentos e separou para dar aos pobres na cidade de Ávila, que eu estive recentemente em Ávila, na viagem anterior, para conhecer o local. E ela saiu e os céus estavam armando tempestade. E ela rezava, porque Teresa de Calcutá tinha uma mediunidade extraordinária. Ela via os apóstolos, Pedro, Tiago, João, Paulo, apareciam para ela e vez ou outra o próprio Cristo. De tal maneira que São João da Cruz, o biógrafo de Teresa de Calcutá, diz que tinha que amarrar os pés dela na cama, que ela começava a levitar. E ele tinha medo dela ser levada às fogueiras por causa da mediunidade. E ela, então, que Jesus, conversando com ela, os apóstolos, ela passa com um burrinho cheio de arroz para levar os mantimentos naquela época, né? Já como Teresa d'Ávila. Então, a reencarnação foi mais ou menos assim. Maria de Magdala, Teresa d'Ávila, depois, Teresa de Calcutá. Então, como Teresa d'Ávila, ela vai distribuir os mantimentos em Ávila. E quando esboça a tempestade, ela começa a orar. Ah, Senhor, ah, Jesus. E Jesus se cala, os apóstolos se calam. Até que vem uma tempestade, um raio, cai na ponte, ela cai lá no chão, lá dentro do rio, o burrinho quase afoga e perde os mantimentos, e ela gritando por Deus, por Jesus. Ninguém responde nesse momento. Quando ela consegue se livrar das ondas ali, daquela tempestade fazia, e chega nas margens toda escabelada, Jesus aparece para ela, e eu imagino a raiva que dava nesse momento. Aí Jesus fala: vede, Teresa, como eu trato os meus seguidores. E ela fala: ah, Senhor, agora eu entendo porque o Senhor tem tão poucos. Porque Ele não passa a mão em nossa cabeça. Não promete caminhos floridos nem ruas asfaltadas. Ele fala que estreito é o caminho, apertada é a porta, poucos que andam por ele. Então ele não vem enganar a gente. Tem homens extraordinários que ele mandou, como o nosso querido Francisco Cândido do Amor Xavier, que antecipa situações. Nós não estamos enganados. Nós temos uma carta magna que nos indica a caminhada e o porto seguro. Então precisamos honrar, sermos depositários da confiança divina, da fé que Jesus tem no ser humano, da fé que Jesus depositou em você que está aqui hoje, da fé que Jesus deposita em cada um de nós, seja do círculo, seja do quadrado, seja do triângulo ou do retângulo.
Ele deposita a fé, porque você é capaz de se envolver e transformar a humanidade. Você é embaixador de Jesus no mundo. E aí, nós vamos entender Paulo de Tarso. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que retine. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios e todas as profecias, se eu não tiver amor, de nada adiantaria. Ainda que eu tivesse toda a fortuna, distribuísse com os pobres e oferecesse o meu corpo para ser queimado, sem amor, de nada adiantaria. E ele, no final da sua fala, diz: permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o amor, porque a humanidade nunca precisou tanto de amor quanto precisa hoje. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras.